Quero falar um pouco sobre o meu testemunho de como fui batizado no Espírito Santo. Testemunho talvez diferente dos demais, que relatam de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, que falou de forma sobrenatural. Mas eu fui batizado no Espírito Santo através do entendimento claro da palavra. Buscava o batismo no Espírito Santo. E eles diziam, vai dando glória, 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 que uma hora a sua língua enrola e você começa a falar em línguas. Ou dizia, vai para o monte, se santifica, ora muito, lê a palavra. E eu ficava, ia para o monte, orava, buscava, jejuava, dava glória, 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 glória. Mas na verdade eles ensinam a ser batizado no Espírito Santo no tranco. Um carro, é a mesma coisa de um carro parar, as pessoas descerem do carro e empurrar o carro enquanto alguém está lá dentro. E quando a pessoa empurra, eles ligam a ignição do carro, o carro treme e o carro anda. É dessa forma, vai dando glória. Uma hora sua língua vai enrolar, vai ficar sem controle e você vai falar em línguas. E eu estava glória, glória, glória. Saía dos cultos frustrados, saía dos cultos pensando que era inferior aos demais, que isso não era para mim, que talvez Deus não tinha um olhar para a minha vida. Mas sempre confessava para mim mesmo, os sinais seguirão aos que crêem, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Dizia para mim mesmo, Atos 1:8, recebereis poder quando descer o Espírito Santo. Eu percebia que isso produzia fé, não emoções. Isso produzia certeza da palavra de Deus. Esses dois versículos começou a adentrar ao meu espírito para que todos os dias eu tivesse certeza de que isso não era conversa fiada, contos, mas era uma realidade do reino de Deus. E uma vez eu encontrei no YouTube, meu pai na fé, apóstolo Danilo Campos, e ele disse, você quem fala em línguas, passando o testemunho dele que foi bem parecido com o meu. Ele também buscava, ele também fazia os rótulos do homem, os méritos que o homem impõe para merecer o Espírito Santo, de uma vez que é uma promessa de Jesus. Ele disse aos seus apóstolos, vocês vão ser testemunhas quando o poder do Espírito descer sobre vocês. Porque Joel profetizou, não é sobre a força do nosso braço. O Espírito Santo não vem porque você é um santarrão, irmão. Eu fui batizado no Espírito Santo porque eu oro 8 horas por dia. Ou eu sei de Gênesis e Apocalipse. Ou porque eu não uso bermuda, não. O Espírito Santo não vem por nada disso. O Espírito Santo vem porque Jesus prometeu o Espírito Santo. Ele falou, vocês não vão pregar o Evangelho aí só por palavras, porque o Evangelho não é palavras. O Evangelho é poder de Deus. E vocês precisam receber o poder do Espírito Santo para ser testemunhas. Então estava eu dando glória, glória, querendo pela força do meu braço, pelo mérito humano, querendo convencer Jesus de fazer algo que ele já queria fazer. Sou santo, venha Jesus e me batiza, mas não é pelos méritos, é porque ele vem, porque ele derramou o Espírito sobre a igreja. Então, estava em casa, estava no trabalho, cheguei do trabalho, estava orando, com fundo musical, ajoelhado, ainda dando glória, glória, querendo ser batizado no Espírito Santo, no tranco, como se ele viesse e tomasse a minha boca. E na mesma hora eu lembrei desse apóstolo Danilo Campos, dizendo, quem fala é você. Então eu abri a boca e comecei a falar. E na mesma hora eu achei, é carne, é invenção da minha cabeça. Mas eu não deixei esse sentimento tomar conta de mim. Eu pensei o quê? Ainda que eu falei na carne, o meu desejo é falar em línguas. E eu estava com esse pensamento, falei na carne. Só que graças a Deus tinha um culto à noite. E nessa hora, no culto à noite, em que o poder de Deus encheu a igreja no período do louvor, eu comecei a sentir vontade de falar. E o engraçado é que eu senti vontade de falar as línguas que eu falei em casa sem sentir nada. O Espírito Santo não fez algo tão diferente do que tinha acontecido à tarde dentro de casa. Só que ainda assim eu estava preocupado de ser carne, saía de perto do pastor da igreja onde eu congregava,
Só que quanto mais eu falava, mais vontade vinha, mais certeza eu tinha de que eu fui batizado no Espírito Santo. Não porque eu era santo demais, não porque eu tinha jejuado muito, não porque eu tinha orado muito, até porque eu fui numa vigília e achava, fogo de Deus está na vigília. O Espírito Santo vai me batizar na vigília, porque na vigília tem oração, porque na vigília tem as coisas, o fogo pega nessas vigílias. Mas na verdade foi lá que eu me frustrei, porque eu estava tentando ser rotulado por pessoas. Naquela madrugada eu não recebi nada, e eu estava jejuando, acreditando que ainda pelos meus méritos eu iria receber. E no dia que eu não tinha jejuado, no dia que eu não acreditava que eu seria batizado no Espírito Santo, a fé, o meu ato de fé fez com que eu recebesse. Se eu não tivesse o meu ato de fé de começar a abrir a boca e falar crendo nas palavras de Jesus e não na experiência dos outros, talvez até hoje eu estava esperando, porque Jesus diz: os sinais seguirão aos que crêem, eles falarão novas línguas. E outra, Jesus diz: eu vos asseguro, tudo quanto pedires em oração, crendo recebereis. Eu acreditei que o batismo no Espírito Santo era para mim, que eu poderia receber no mesmo dia, abrir a boca e comecei a falar. Então não espere o raio, o terremoto, o anjo com bola de fogo, não. Creia nas palavras de Jesus, que Ele está assegurando que se você crer, tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Nós estamos como Elias, achando que Deus está no terremoto, porque é bom ver um Deus que se manifesta em trovão, em barulho. Elias achou que Deus estava no terremoto, porque é bom ver um Deus que estremece todas as coisas. Só que naquele dia Elias teve que experimentar uma nova manifestação da presença de Deus. Onde Elias achou que Deus não estava, onde Elias poderia afirmar com todas as certezas: Deus não está ali, que é na brisa suave, foi aonde que Deus se manifestou para Elias. Então talvez você está preocupado com o que vai acontecer. Será que eu vou pular? Será que eu vou sentir? Não. Experimente uma nova manifestação da presença de Deus. Exerça a sua fé, não exerça as suas emoções, as experiências dos outros, a lógica humana, mas experimente a fé por meio da palavra. Não é os sinais seguirão os que crêem se você sentir a presença de Deus. Não é os sinais seguirão os que crêem e o Espírito Santo tomar da sua boca. Não. Os sinais seguirão os que creem, expulsarão demônios e falarão em línguas, se você crer. Então creia, não nas experiências dos homens, não nesses homens que rotulam a graça de Deus e o batismo no Espírito Santo. Não creia em pessoas que querem fazer com que você mereça o Espírito Santo, porque você não merece o Espírito Santo. Ele não vem porque nós merecemos, ele vem porque nós precisamos. Ele vem porque Jesus disse que o derramar do Espírito é para todos nos últimos dias. Ele vem porque Pedro diz que essa promessa se diz respeito a todos. Todos. Ele não vem porque nós somos santos. Ele vem porque nós precisamos realmente ser batizados no Espírito Santo, começar a falar em línguas, para desconstruir toda religiosidade, toda carnalidade, toda visão anti-presença de Deus, para quebrar a religião, para quebrar a carnalidade e para que nós venhamos manifestar o reino, ser testemunha de Jesus, para receber o poder do Espírito Santo, porque não existe evangelho sem poder, existe pessoas sem poder querendo falar do evangelho.